Aleluia, você está na terça-feira profética. E é na terça que o céu tem respostas para as nossas vidas, para o nosso coração. E eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com a igreja. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Obrigado, Ministério de Louvor. Quem esteve no domingo aqui? No domingo, faz assim, você que esteve no domingo. Nós estamos com uma série de mensagens, a cura da alma. Repita comigo, a cura da alma. Foi poderoso o nosso culto de domingo. Na verdade, já fazem 2 domingos que nós estamos trabalhando esta série, a cura da alma. Deus falou poderosamente no primeiro domingo, Deus falou poderosamente nesse segundo domingo, e eu creio e profetizo que Deus vai continuar falando, amém? Em nome de Jesus. Mas domingo agora foi um domingo de muitas lágrimas, de muito conserto. Pessoas que esteve presente aqui no domingo, enviando mensagens para mim, falando o quão impactante foi, pessoas fazendo o caminho de volta, porque entenderam o quão importante é fazer o caminho de volta. E fica aqui o meu convite para você estar conosco domingo agora às 18 horas. Você não pode perder a série. Amém? Olha para essa pessoa e fala, não perca a série. Você não perde aquela série turca. Você não perde aquele dorama. Já está no capítulo 338 da temporada 8. Parece que não acaba nunca aquilo. Até os atores já estão ressuscitando de novo, estão voltando. Jeremias capítulo 29, verso 11. Esse texto aqui é muito lindo. Obrigado, filha. Está escrito assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor. Diz o Senhor. Quem está declarando? Planos de fazê-los prosperar, não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Quantos recebem essa palavra? Para esta noite profética eu quero ministrar uma mensagem com o seguinte tema: Deus tem um plano. Deus tem um plano, aleluia. Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem um plano para a sua família. Deus tem um plano para a sua casa. Deus tem um plano. Redobre a sua atenção. Quem é que nunca se perguntou: Deus, aonde estão os teus planos para a minha vida? Aonde que estão os teus planos para a minha família? Aonde que estão os teus planos para este tempo que eu estou vivendo? Muitas das vezes nós enfrentamos situações que parecem não fazer sentido, já percebeu? Sonhos adiados, portas fechadas, períodos de espera, e tudo isso vai causando muita angústia.
Nós vamos passando por circunstâncias que desafiam a nossa fé. Quem já passou por isso? Quem já passou por isso? Por tempos de espera, circunstâncias difíceis, portas fechadas. Mas nós precisamos entender algo importante. Jeremias 29:11, o texto que nós acabamos de ler, ele não foi escrito para um povo que estava vivendo um tempo de vitória. Ele não foi escrito para um povo que estava vivendo o melhor momento das suas vidas. Deus estava usando Jeremias, o profeta, para declarar estas palavras para um povo que estava vivendo uma das piores fases da sua história. Para um povo que estava vivendo um período de exílio. Um momento muito difícil. Olha para essa pessoa que está próxima a você e fala assim: o momento era muito difícil. Israel estava na Babilônia, longe de casa, enfrentando consequências difíceis. Um povo que estava sem perspectivas humanas. E mesmo assim o Senhor estava declarando: eu conheço os planos que tenho para vocês. Isso aqui nos mostra, isso aqui nos ensina que Deus não perde o controle da nossa história. Deus não perde o controle das nossas vidas, não. Mesmo quando nós enfrentamos períodos difíceis, mesmo quando nós passamos momentos complicados na nossa vida, Deus ainda está no controle. Eu quero declarar isso nesta noite profética. O momento que você pode estar passando é difícil, é um momento complicado, você pode estar vivendo dias de angústia, mas Deus ainda está no controle de tudo. Momentos difíceis não anulam o propósito de Deus. Esse momento que você está passando não anula o propósito de Deus para a sua vida. Então nós precisamos ter no nosso coração a certeza que Deus tem um plano. Olha para essa pessoa e diga: Deus tem um plano. Jeremias 29:11, o Senhor declarou que Ele tinha um plano para o seu povo. E qual era o plano? Plano de fazê-los prosperar. Planos de paz e não de mal. E presta atenção, me acompanha, filho, por gentileza. Provérbios 19:21 vai reforçar ainda mais. Essa declaração do Senhor, porque Provérbios 19:21 diz: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Aleluia. O salmista também declarou no Salmo 33, verso 11. Salmo 33, verso 11, o salmista disse: mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. Aleluia.
Jeremias, capítulo de número 1, verso 5. Olha o que o Senhor disse para Jeremias. Olha o que o Senhor falou acerca de Jeremias, o mesmo Jeremias, que no tempo do exílio, com 30 anos de idade, estava recebendo uma declaração profética, enquanto o povo, seu povo, estava vivendo um tempo difícil. Olha o que o Senhor disse a respeito dele, quando ele ainda estava no ventre da sua mãe, quando ele ainda estava envolto pelas paredes uterinas de sua mãe. O Senhor declarou: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Aleluia, aleluia. Então o plano de Deus para Jeremias nasceu muito antes dos problemas. O plano de Deus para a vida de Jeremias nasceu muito antes do exílio. O plano de Deus nasceu muito antes da Babilônia invadir Jerusalém. O plano de Deus nasceu muito antes, muito antes. Aquilo que Deus tinha para a vida de Jeremias já estava escrito no livro de Deus, porque o salmista disse que os nossos dias estão todos escritos no livro de Deus, muito antes de nós sermos formados. Então, antes de você viver essa fase que você está vivendo, antes de você passar por esse momento complicado que você está passando, quando você estava no ventre da tua mãe, Deus já tinha uma história pronta, Deus já tinha tudo escrito. Deus já tinha um plano. Então muitas das vezes nós enxergamos apenas o presente. Sabe aquele momento? Mas Deus, Ele vê o destino final. Deus vê o destino. É por isso que Ele é dono do seu destino. Então, quando tudo parece confuso, lembre-se, Deus não está improvisando nada. Ele está no controle de tudo. Quem improvisa é o homem. Deus não improvisa nada. Ele está no controle. Ele já está com tudo escrito. Quantos acreditam nisso? Talvez essa reunião profética é o momento perfeito para você falar para a sua alma: aquieta-te. Tem muito barulho, muitas vozes, muita confusão, mas aquieta-te, ó minha alma. Deus não está improvisando nada. Ele já está com tudo escrito. O plano dele é perfeito para a minha vida. Você consegue colocar a mão no teu coração e falar: o plano de Deus é perfeito para a minha vida? Aleluia, eu estou sentindo graça de Deus aqui. E aí nós temos que entender que existe o plano de Deus e existe o tempo de Deus. Muitas coisas que Deus tem planejado ao nosso respeito também vai passar pelo tempo de Deus. E aí nós temos que entender, Luiz, que o plano de Deus é perfeito. Olha o que o sábio escreveu em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. Quem veio perder tempo, diga amém. Quem veio glorificar o Senhor, diga aleluia. O sábio declarou: Ele fez tudo belo a seu tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem,
sem que este consiga compreender a obra que Deus fez do começo. Se eu tivesse, eu estava dando um jeito de levantar a mão. Estava dando um jeito de dar um glória. Do começo ao... Por que você acha que ele é o alfa e o ômega? Porque alfa fala de princípio. E princípio é Bereshit. É a gênese. É o início. Mas ele também é ômega. Ele é o Deus do Apocalipse. Ele é o Deus do final. Aleluia. Então, do começo ao fim, meu amigo e filhão Marcelo, do começo ao fim, ele está no controle. Olha o que Abacuque declara, sendo usado por Deus no capítulo 2, versículo de número 3. Abacuque, capítulo 2, versículo 3. Pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere, porque ela certamente virá e não se atrasará. Aleluia. Então, existe um tempo designado. Diga comigo, existe um tempo designado. Olha o que o profeta Isaías declara no capítulo 55, verso 8 e verso 9. Olha o que ele declara: porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos, e os pensamentos está ligado aos planos dele, e os meus pensamentos, os meus planos são mais altos do que os seus pensamentos, são mais altos do que os teus planos. Aleluia. Então entenda que Deus, Ele age no tempo certo. E se Ele age no tempo certo, isso significa que Ele não age no nosso tempo. Eu sei que é difícil. Gostaríamos que Deus fizesse tudo no nosso tempo. Gostaríamos que Deus fizesse acontecer tudo no nosso tempo. Talvez algumas coisas estão demorando. Pastor, ainda não aconteceu. Mas eu quero declarar que o que parece demora não é atraso, é preparação. Aleluia! Ah, se eu fosse você, eu pegava na mão dessa pessoa, da direita, da esquerda, e falava assim, ó, calma. Deus está preparando algo maior e melhor. Deus está preparando algo maior e melhor. Aumente as suas expectativas em Deus, porque o que Deus está preparando será extraordinário. Aleluia! Aleluia! Um grande exemplo foi José. Yosef. E por que eu falei o nome dele no hebraico, Yosef? Porque Yosef significa aquele que aumenta. O nome José significa aquele que aumenta.
Viu, meu pastor José Gomes? Se você chegar lá em Israel hoje e falar que teu nome é José, eles vão te chamar de Yosef. Quem conhece a história de José? Quem não conhece a história de José, levanta a mão aí. Se um levantasse a mão, já ia explicar. Não gosto que ninguém saia com dúvida. José foi filho do patriarca Jacó. Jacó teve 13 filhos, 12 homens, 12 meninos e uma menina. José era o mais novo. Os mais novos era ele e Benjamim. Benjamim era até um pouco mais novo do que ele. José, quando tinha 17 anos de idade, ele teve um sonho. E ele sonhou que ele e seus irmãos estavam no campo amarrando o fecho de lenha. E de repente, o feixe de lenha dos seus irmãos, dos seus 11 irmãos, eu estou me referindo aos homens, se curvava diante do feixe de lenha dele. Aí ele chegou no café da manhã e contou esse sonho. Os irmãos dele, naquele dia, não quis papo com ele. Chegou no outro dia, ele chegou lá na mesa de novo e teve outro sonho. E ele sonhou que o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele. Houve uma revolta na mesa. O café esfriou, a manteiga do pão azedou. Eles levantaram e começaram a apontar o dedo e falar assim para ele: quem você pensa que você é, cara? Quer dizer que nós vamos nos curvar a você? Quer dizer que nós vamos ter que nos prostrar diante de você? A Bíblia diz que Jacó guardava aquilo no coração. O pai guardava aquilo no coração. Porque Jacó conheceu o Deus que confunde a lógica humana. O Deus que usa o menor. Jacó entendeu que era Deus fazendo alguma coisa ali. Mas por que ele guardou aquilo no coração? Porque ele não podia expor o que ele estava sentindo. Às vezes, quando os ânimos estão alterados, você tem que guardar no teu coração o que você vai falar. Você não pode expor o que você tem para falar. Porque se Jacó expõe o que ele estava sentindo, os filhos iam falar assim: então o pai está do lado dele então. Que conversa que é essa? Olha para essa pessoa que está do seu lado e fala: você está entendendo essa história? Aí um dia, os irmãos de José estavam lá no campo, cuidando das ovelhas, tal, do rebanho. E Jacó falou assim: meu filho José, vai lá ver como estão seus irmãos. E ele foi. Quando os seus irmãos o viu de longe, começaram a falar entre si: lá vem o sonhador mor. Sonhador mor no original significa chefe dos sonhos. Mor, chefe. Lá vem o chefe dos sonhos. Ah lá, o sonhador está chegando. O que nós vamos fazer com ele? Aí um deles falou assim: vamos matar ele, acabar com a raça dele. Aí o Rubem pulou na frente e falou assim: Rubem era o primogênito. Ou seja, quando eles estavam fora de casa, Rubem tinha responsabilidade paterna sobre seus irmãos. Ele tinha que exercer liderança. Aí o Rubem falou assim: não, o sangue dele não pode estar na nossa mão. Que conversa que é essa daí?
Vocês estão loucos? Eu não vou consentir nisso não, eu não concordo com isso não. Só que Rubem, ele não tinha muita força moral para corrigir os irmãos. Aí isso aqui já é uma outra mensagem, pastores, vocês podem preparar essa mensagem, tá? Por que Rubem não tinha força moral? Pergunta por quê? Porque o Rubem, ele cometeu um erro muito grave na vida dele. Pergunte qual? Teve um dia que ele deitou com uma concubina do pai dele, Jacó. E ele foi pego em flagrante, deitado com a concubina e tendo relação. Ele violou a intimidade do próprio pai. Todo filho que viola a intimidade do seu pai ou desrespeita a autoridade paterna perde a força moral na vida. Por mais que ele está expressando a opinião dele, ele não tem força moral. Só que aquilo fez os irmãos colocar a mão na consciência e falar: matar não dá não. Como que a gente vai explicar isso? Aí um deles, o Judá, o Iudá, pegou e fez assim: tem um buraco aqui, vamos jogar ele nesse buraco aqui, ó. E a Bíblia diz que ele foi jogado no buraco, foi tirado as vestes dele, ele ficou nu. Quem está entendendo isso aqui? E a Bíblia diz que eles venderam José como escravo. Diga, eles venderam o próprio irmão. Você já viu alguém odiar o próprio irmão ao ponto de fazer o mal? Tomara que isso nunca tenha acontecido na tua casa, com os teus irmãos biológicos. Porque se isso aconteceu, foi trágico demais. Mas presta atenção, ele foi vendido como escravo pelos próprios irmãos. Só que os irmãos, para chegar em casa sem ele, tem que inventar uma mentira. Só que não é qualquer mentira. É uma mentira que vai precisar de manutenção com o tempo. É aquele tipo de mentira que você precisa de 2 mentiras para contá-la. A segunda mentira é para sustentar a primeira. Olha para essa pessoa que está do seu lado e fala: você está entendendo isso? Fala assim: cuidado com a primeira mentira. Você vai precisar da segunda mentira. Eles pegaram a roupa do José, matou um animal, sujou de sangue. Chegaram lá para o pai dele e falou: pai, você conhece essas vestes? Pai, não é a túnica que você deu para o nosso irmãozinho? Veja o sangue, pai, um animal o devorou. Depois daquele dia, Jacó nunca mais foi o mesmo. Porque ele acreditou que seu filho tinha morrido. E enquanto isso, José estava onde? No Egito. Porque ele foi levado para um mercado escravo. Foi humilhado, foi parar na casa de Potifar. Lá ele foi injustiçado porque ele foi acusado de algo que ele não fez. Ele foi parar dentro de uma prisão, preso injustamente. Então, ele sonhou aos 17. Só que quando ele completa o aniversário de 30 anos, olha o tempo perfeito de Deus chegando. Olha o plano de Deus, aquele plano que Deus revelou em sonho para ele quando ele tinha apenas 17 anos. Deus não mente. A Bíblia diz: acaso ele é homem para que minta? E filho do homem para que se arrependa? Acaso ele diga algo e não cumpra? Não, o que ele fez José sonhar, agora ele vai cumprir. A Bíblia diz que José é levado na presença de Faraó. E lá, ele revelou os sonhos do Faraó. E Faraó fez dele um governador. Aos 30 anos de idade, ele se tornou a segunda pessoa mais poderosa da terra,
a segunda pessoa mais poderosa da? Aí eu te pergunto, nesses 13 anos, Deus se esqueceu dele? Nesses 13 anos, Deus abandonou ele? Nesses 13 anos, Deus não se importou com ele? Ele sofreu? Passou dias de angústia? Sentiu saudade do pai? Mas o que Deus tinha escrito, borracha do diabo, a borracha da acusação, a borracha da calúnia, não conseguia apagar. Porque quando é Deus que escreve a sua história, pode levantar o que for, pode levantar o inferno que for, quando é Deus que escreve a tua história, no tempo de Deus, a promessa vai se cumprir. O relógio de Deus não atrasa, Ele prepara. Tudo aquilo foi uma preparação para Ele. Aleluia. Então, aquilo que parecia demora, aquilo que parecia, era Deus trabalhando. Eu quero declarar que aquilo que está parecendo demora aos teus olhos, é Deus preparando o cenário da vitória. Deus está preparando um cenário. Deus está preparando o cenário. Aleluia. Sabe por quê? Porque Deus é fiel. Deus é? Existe a fidelidade no processo. Existe um Deus fiel e existe a fidelidade daquele que carrega a promessa. Sabe por quê? Porque no processo é muito fácil se desviar. No processo é muito fácil jogar tudo para o alto. Sim ou não? Eu não estou nem aí mais. Ninguém se importa comigo. Deus não está nem aí comigo. Eu fui rejeitado na minha casa. Eu também vou meter o pé na jaca, vou chutar o pau da barraca. Eu não quero nem saber. Eu vou desviar. Você tem que entender que todos aqueles que Deus tinha uma promessa, e talvez essa vai ser uma das partes mais fortes dessa ministração de hoje. Quem quer que eu pare, fala amém. Quem quer que eu continue, fala glória. Mas nós temos que orar, viu? Você veio para orar? Todos aqueles que Deus, o Senhor, tinha uma promessa, quando tentou sair fora, Deus foi atrás. Eu poderia citar alguns exemplos aqui para vocês. Um deles é Elias, o leão dos profetas, o profeta das chamas, do fogo. A Bíblia diz que depois que ele provou para Israel que Deus era Deus, a Bíblia diz que ele foi ameaçado por Jezabel. Ele foi ameaçado por quem? A Jezabel falou assim: eu vou matar você. A Bíblia diz que ele foi para o deserto de Berseba, caminhou um dia, deixou o seu obreiro, o seu moço, o seu ajudante para trás, caminhou um dia sozinho. Por quê? Porque ele entendeu que tem deserto que não adianta você levar ninguém. Tem deserto que é só você, filho, não adianta. Tem deserto que é você que vai ter que atravessar. Eu não sei se vai ser 24 horas, se vai ser 48 horas, se vai ser 72 horas, mas existe deserto que é você e Deus. Aí a Bíblia diz que lá no deserto, depois de um dia caminhando com aquele sol na cabeça, não estava pensando direito, ele deitou debaixo de um pé de zimbro. Deitou debaixo de um pé de? E a Bíblia diz que em seu ânimo ele pediu a morte, dizendo: Senhor, não sou melhor que meus pais, mata-me agora, eu quero morrer. Eu quero morrer. Eu não quero mais pregar, eu não quero mais viver esse negócio de ministério, eu não quero mais nem saber. Eu quero morrer. Aí a Bíblia diz que de tanto reclamar ele dormiu.
ele foi despertado por um anjo chutando a costela dele. Aí o anjo falou assim: acorda, levanta, come o pão que eu trouxe do céu quentinho da padaria celestial e bebe essa água aqui, ó. Vai, come e bebe, porque o seu caminho é comprido demais. Sabe o que Deus está dizendo? Ainda existe um caminho. Ainda existe um caminho para você, ainda existe um plano para você, então vai. Só que ele estava tão desanimado que ele comeu o pão que veio do céu, bebeu a água que foi trazida por um anjo e dormiu. Mesmo recebendo o pão do céu, ele conseguiu dormir. Aí o anjo foi lá e deu outra bicuda nele. Toma, levanta, come o resto do pão e bebe o resto da água. Vai. É Deus falando assim: você pode ter desistido, mas eu não desisti do plano que eu tenho para você. Então levanta e vai, tá? Existe ainda um caminho para você. Ou seja, era Deus dizendo assim para ele assim: eu ainda tenho um plano com você, eu ainda tenho um projeto com você. Lembra de Pedro? O Pedro, depois que Jesus morreu na cruz do Calvário, que aparecia de vez em quando para eles, o Pedro falou assim para os demais discípulos: ai cara, eu vou voltar para a pesca. Sabe aquele lugar lá que Jesus encontrou a gente aquele dia no barco lá? Então, eu vou voltar a pescar, eu vou voltar para a minha vida, vou voltar para a minha rotina, eu não quero nem saber. Aí um dos discípulos lá, um grupo dos discípulos lá falou assim: vai com você também. Ou seja, ele quer desistir e está influenciando os outros. Já percebeu que tem gente que é assim? Ele quer desistir e quer influenciar a terça parte dos anjos. Ele quer parar, mas ele quer fazer um grupo parar para ele se sentir bem. Ele quer desistir, mas ele quer fazer uma galera desistir para que ele se sinta confortável. Aí tá vendo, não foi só eu que desisti. Aí tá vendo, não foi só eu que parei. Aí tá vendo, não foi só eu que saí daquela igreja. Ah lá, tá vendo, não foi só eu. Toda vez que nós fazemos isso, nós nos parecemos menos com Cristo e nos parecemos mais com Lúcifer. É Lúcifer que influencia os outros quando ele não quer viver mais o propósito divino. Olha para essa pessoa que está ao seu lado e fala: você está entendendo? O Pedro foi pescar, o Pedro não quer nem saber. Aí a Bíblia diz que não pegou nada, não pegou? Deu tudo errado. Sabe quando você quer viver o seu plano e deixar o plano de Deus? Sabe o que vai acontecer? Não vai dar nada. Não vai pescar nada, vai dar tudo errado. É sempre assim. Aí de manhã, quem que aparece? Andando o pastor Johnny às margens do mar da Galileia. Ele, o surfista da Galileia, o cabeludo de Cafarnaum, é ele que está chegando. Olha ele chegando. O barbudo das multidões, é ele que está chegando. Ele vai chegando, ele vai se aproximando. Aí ele pegou e fez assim: pegou algum peixe aí? Jesus ainda foi meio irônico. Quem percebeu isso aqui, né? Jesus ainda foi meio... tipo assim, Jesus sabia que deu tudo errado, entendeu? É que Jesus quer que você encare a realidade daquilo que deu errado. Por isso que ele faz assim: pegou alguma coisa aí? Para você olhar para o barco e ver que está vazio e falar: deu tudo errado. Não deu certo, deu tudo errado. Ah, meu Deus. Talvez você está vivendo esse tempo de barco vazio. Talvez você está vivendo esse tempo de que está dando tudo errado. Aí ele falou assim: joga a rede do outro lado. Você lembra quando eu te encontrei, Pedro? O cenário era o mesmo, a rede era a mesma, o barco era o mesmo. E eu pedi para você jogar a rede do outro lado e deu certo. Agora eu estou voltando aqui mandando você lançar a rede de novo.
para mostrar para você que o sobrenatural ainda existe, para mostrar para você que o poder ainda existe, para mostrar para você. Vai, joga a rede. Na hora que jogou a rede, pegou um monte de peixe. Pegou um monte. Os discípulos naquela hora falaram assim: Pedro, é ele, Pedro. É aquele pela qual nós nos apaixonamos um dia e deixamos tudo para trás. É ele, Pedro. Ô Pedro, por que você trouxe nós aqui nessa roubada? Começaram a pular do barco e começaram, nadar para chegar mais rápido nele. Hoje é a noite que vai ter que pular do barco e nadar mais rápido. Essa é ele está te chamando. Quem é que vem lá atrás arrastando a rede? O Pedro. O Pedro está vindo lá arrastando a rede. Chegou morrendo na praia, porque ninguém ficou lá para ajudar ele. Olha o Pedro. Olha lá, eles estavam a 200 côvados da praia. Aí quando Pedro chegou, Jesus falou assim: antes de usar o peixe da sua pesca, Pedro, o meu peixe já está na brasa. Aí Jesus apontou para uma mini churrasqueira na praia. Aquelas lá de farofeiro, quando a gente vai para a praia e leva para a gente fazer na praia o trem. Quem já fez isso? Quem fez essas aventuras já? Faz assim. Quem já foi para o mar aí? Quem já foi para o mar? Levou a própria comida lá? Quem já fez isso, gente? Uau! Não era só eu que era, né, econômico. Irmão, se a tua amada já fez isso, valoriza ela. Ela te ama. Irmão, se a tua amada andou na garupa da tua bicicleta, se a tua amada já empurrou carro com você e já comeu pé de frango às margens do mar, às vezes não tem nem o frango, mas tem a cápsula do frango. Já viu o frango em cápsula? É aquela que vem numa cápsula branca, numa cápsula amarela, na cápsula, é o ovo. Se ela passou tudo, valoriza essa guerreira. Ela é uma guerreira. Aleluia. Jesus apontou assim, para a churrasqueira assim, e o peixe já estava assado. Aquilo que o Pedro estava tentando pescar. Fernanda Melchior, Jesus já tinha pronto. Aquilo que ele não conseguiu pegar a madrugada inteira, Jesus já tinha pronto. Sabe o que eu vejo aqui? Eu vejo o Espírito do Senhor chegando na sua frente, fazendo assim, aquilo que está faltando para você. Uau! Aquilo que está faltando para você, eu já tenho pronto. Lembra do José? Vamos voltar na história dele? Tem que acabar, né? Lembra na história coloca aí para mim Gênesis 50, verso 20. Isso aqui é quando o homem entende o porquê que passou pelo processo. Renato, esse aqui é o momento quando o homem entende que ele teve que passar por aquilo. Porque a Bíblia diz que depois que José, ele, diante dos irmãos dele, revelou que aquele a quem eles tinham vendido como escravo e achava que estava morto, estava mais vivo do que nunca e na frente deles, vestido de governador. Que os irmãos dele ficaram desesperados. José vive. Agora ele vai matar a gente. Agora ele vai se vingar da gente. Olha o que José falou: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o planejou. Eu queria estar sentado aí, cara. Pelo amor de Deus. Mas Deus planejou para o... Ou seja, vocês fizeram mal, mas Deus planejou o bem.
Vocês planejaram o buraco em que vocês me jogaram, mas Deus planejou a cadeira de governo. Vocês planejaram o meu fim, mas Deus tinha uma história pronta, escrita, de vitória ao meu respeito. Deus planejou para o bem, para que a vida de um numeroso povo fosse salvo hoje. Sabe por que eu tive que passar por esse processo? Para que a sua família fosse salva. Eu passei por esse processo para que a sua família hoje estivesse viva. Esse aqui é aquele momento que o homem entende o porquê de passar pelo processo. Essa aqui é a hora que acaba toda mágoa. Essa aqui é a hora quando o homem entende que acaba todo ressentimento. Porque ele entendeu que o que ele passou não era para a sua destruição, era uma preparação para algo maior. Entenda que às vezes aquilo que você acha que era pessoas te prejudicando, às vezes eram pessoas que estavam sendo usadas como mola para te impulsionar. Aquilo que você acha que foi um ataque, era pessoas te empurrando para aquilo que Deus estava planejando para... Aleluia! Você pode dizer amém? Entenda que Deus é fiel. Olha o que Romanos capítulo 8, versículo 28. Olha o que a palavra de Deus declara. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu, todas as coisas cooperam para o bem. Olha o que diz Filipenses capítulo 1 versículo 6. Filipenses capítulo 1 versículo... Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aquele que começou a boa obra, ele vai terminar. Aquele que começou a boa obra, ele vai terminar, ele vai concluir. Oh, aleluia! Deus não tem projetos pela metade. Deus não tem projetos inacabados, não. Aquilo que Deus começa, Ele termina. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Então nesta noite eu quero que você entenda que independente do momento, do processo que você está passando, eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. Eu quero até descer aí para falar isso para vocês. Independente do processo, independente da dor, independente do momento difícil, Deus tem um plano. E você precisa entender que quem precisa de plano B, de plano C, de plano D é o homem. Deus não tem dois planos. Como que pode Deus ter dois planos, um plano B, se Ele conhecia toda a história? A questão é que muitas das vezes nós não queremos aceitar. E quando não há aceitação da nossa parte, nós não conseguimos ver Deus no processo. Nós não conseguimos enxergar Deus no meio do deserto. Nós não conseguimos enxergar Deus no meio da dor. E o fato de você não enxergar Deus nesse processo doloroso que você está vivendo, há uma voz
na sua mente que está fazendo você acreditar que Deus te abandonou, que Deus te esqueceu. E essas vozes estão tentando te confundir. Sabe o que essas vozes falam para você? Aonde que estava Deus no momento mais difícil da sua vida? Aonde que estava Deus no dia do teu diagnóstico? Aonde que estava esse Deus que você diz que adora no dia da separação? Aonde que está o seu Deus? Aonde estava o seu Deus no dia da perda? Aonde que está o seu Deus? Eu não sei se você já foi confrontada com essa pergunta. Eu já fui. O ano era 2012. Eu trabalhava numa empresa de calçados. Eu morava na cidade de Jaú, São Paulo. Quem conhece a cidade de Jaú, São Paulo aí? A capital do calçado feminino. E a minha profissão, na época, antes de eu migrar para a área da refrigeração, que era uma área totalmente diferente daquela que eu aprendi desde os 12 anos, a minha profissão era pespontador. Quem sabe o que é um pespontador? Nosso irmão lá sabe. Essas costuras no sapato de vocês, senhoras, era eu que fazia. Eu costurava de 100 a 200 par de calçados por dia. Dependendo de qual era o modelo do calçado, eu fazia até mais. E eu estava passando um momento de muita pressão. Por que eu estava passando por um momento de muita pressão? Porque o chamado de Deus na minha vida era desde quando eu estava nos braços de minha mãe. Porque com 18 dias de nascido, quando a minha mãe estava me segurando nos braços, no hospital, uma mulher chegou na minha mãe e falou assim: deixa eu pegar seu filho no colo. A minha mãe, uma jovem de 18 anos, pegou e fez assim, ó. Quando aquela mulher tocou em mim, ela levantou para o alto e gritou: a sua própria avó fez trabalho para mim te matar, mas a sua outra avó clamou o homem de branco, e ele estendeu as mãos e te resgatou no ventre da sua mãe. Minha mãe começou a gritar, pedindo para o pessoal tirar eu do colo dela, das mãos dela. Por quê? Porque a minha falecida avó, saudosa avó, mãe do meu pai, não queria que o seu filho fosse pai. Ele tinha apenas 19 anos de idade. Então ela fez trabalho para mim nascer morto. Durante a gestação, a família sentava na mesa para comer, ela falava: seu prato está lá na sala. Para minha mãe, era um outro tipo de comida para ela ficar com vontade de comer aquela comida. Só que a mãe da minha mãe, a saudosa Maria do Carmo, aquela irmãzinha do cocozinho, do círculo de oração da Assembleia de Deus, orava: Senhor, não deixa nada acontecer com meu neto. Não deixa nada acontecer com meu neto. Não deixa nada acontecer com meu neto. E Deus foi tão bom que me resgatou no ventre da minha mãe. Com 7 anos de idade, num culto, Deus usa um profeta e diz para minha mãe: pega esse menino no colo. Eu o santifiquei e o escolhi para ser profeta nessa nação. Cuida bem dele. O tempo foi passando e eu era aqueles crente bem pentecostal, não que eu não seja hoje.
A gente é assim meio animado, né? Mas com equilíbrio, né? Um dia no monte, orando, Deus toma o pastor Rufino, que disse para mim, e para mim aquilo foi muito impactante. Por que foi impactante? Porque a minha mãe separa do meu pai biológico. E há 38 anos atrás, uma mulher solteira com filho era um problema na sociedade. Sim ou não? Quem lembra disso aí? A minha mãe era humilhada. Aí teve um dia que a minha mãe, ela não estava mais suportando aquilo. Ela falou assim: o primeiro homem que me chamar, eu vou embora com ele. Quem que aparece lá em Porecatu, Paraná? O seu Jaime Paulino de Barros. E o seu Jaime Paulino de Barros, sentado debaixo de um pé de limão, olhou para minha mãe brincando comigo, criancinha. E ele ouviu uma voz que disse assim: case com ela e cuida do menino. Case com ela e cuide do menino. Aí ele chegou da minha mãe e falou assim: Elisa, você quer chupar um sorvete lá na praça? Ela falou: eu quero. Quando chegou lá na praça, ele falou assim: Elisa, você quer ir embora comigo? Aí minha mãe falou: casar? O homem fala que quer ir embora comigo, a mulher entende casar. Se a minha mãe está assistindo, ou está chorando ou está rindo. E aí ele falou: é, casar, vamos embora. Ela falou: vamos. Quando? Hoje. Hoje nós vamos para São Paulo. Eu vou chamar um amigo aí, um cunhado meu, e ele vai passar aqui, nós vamos embora para São Paulo. Ela foi agora. De noite chega o Corcelzinho 1. Aí ela conta que eu, com 3 aninhos, corri para dentro do Corcel 1. Sentei e fiquei olhando assim pela janela. Foi embora com o seu Jaime, casou com o seu Jaime. Aí o tempo passou. E depois de muitos anos eu no monte orando, Deus usa o pastor Rufino, que disse para mim, eu estou contando esse testemunho porque a mensagem é sobre planos de Deus. Ele pegou e disse: eu te escolhi, diz o Senhor, te entreguei o dom da palavra rema, da palavra profética. Eu te chamei para ser profeta e você vai passar em muitos lugares nessa nação. E para você saber que é Deus que fala contigo, foi eu, o Senhor, que falei com aquele homem debaixo do pé de limão. Foi eu, Senhor, que mandei aquele homem cuidar de você. Irmão, quando ele terminou a frase, eu já estava rolando no chão, crente pentecostal. Aí eu já nem sabia mais o que ele estava falando. E aí começou a surgir convite para pregar. Só que eu tinha que trabalhar. E às vezes eu tinha que chegar numa cidade 100 quilômetros de distância, 150. E como que eu ia continuar pregando se eu tinha que trabalhar? Aí um dia eu estava na minha máquina de pespontar. Eu estava pespontando e a lágrima escorrendo. Por quê? Porque eu comecei a falar não para todos os convites que eu estava recebendo. Quem está me ouvindo? E aí a minha encarregada encostou do lado da máquina e disse: aonde que está o seu Deus? Me diga aí. Me diga aí, ô crentinho, pastorzinho, aonde que está o seu Deus? Aquele dia estava chovendo, eu lembro até hoje. Eu almocei e fui passar o horário para voltar dentro do meu carro.
Quando eu entrei no meu carro, quem lembra aqueles rádios que você tirava à frente? Quem lembra? Eu empurrei a frentinha. Quando você empurrava a frentinha, ele ligava. Quando eu empurrei a frentinha, o Davi Sasser estava cantando. Dizem, onde está o teu Deus? E me perguntam o que fazer. Aí ele começa a falar dos planos. Naquela hora eu entendi que eu precisava viver o chamado de Deus. Fui lá pedir a conta e eu não parei mais de pregar. Fui trabalhar em outro ramo, no ramo da refrigeração, para conciliar minhas agendas. E eu não parei nunca mais. Já são 19 anos pregando a palavra de Deus. Já viajei para quase todos os estados da federação. Já preguei em diversos lugares. Porque Deus tinha um plano. E eu precisava falar isso aqui para vocês hoje. Deus tem um plano. Os dias podem ser difíceis, mas Deus tem um plano. Os dias podem ser complicados, mas Deus tem um plano. Olha para essa pessoa e diga assim: Deus tem um plano. Agora profetiza, fala: Deus não perdeu o controle. Deus ainda está no controle de todas as coisas. Deus está no controle. Ele está no controle. Você pode ficar de pé comigo. Meus pastores, fica aqui na frente, por gentileza. Essa palavra falou ao teu espírito hoje? Essa palavra falou no seu coração hoje? Quem consegue sentir a presença do Espírito Santo que está entre nós? O Espírito Santo está aqui. E eu quero orar com você, por você. Pega o seu pedido de oração na sua mão agora. Segura o seu pedido de oração agora na sua mão. Segura o seu pedido de oração. Talvez você está passando um momento que você precisa de respostas de Deus. Você precisa que Deus confirme que está ao seu lado, que está com você. Talvez o que está faltando é essa certeza. Deus não perdeu o controle porque você tem que passar por uma cirurgia. Deus não perdeu o controle porque você está passando por uma fase complicada em que as portas estão fechadas. Deus não perdeu o controle de nada. Ele ainda está no controle. E se essa porta se fechou, saiba que Deus está preparando uma melhor. Deus está preparando uma maior. Fecha os teus olhos. Se você está enfermo, coloca a mão na sua enfermidade. Se você não pode colocar, porque é constrangedor, fica com a mão no teu coração. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, Espírito de Deus, que agiu por meio dos santos apóstolos, Espírito Santo de Deus que desceu no cenáculo, Espírito Santo que levantou paralíticos, que deu vista a cegos, Espírito de Deus
que ressuscitou mortos. Espírito Santo de Deus, nós te invocamos aqui agora. Nós invocamos a tua ação sobrenatural aqui agora. Espírito Santo de Deus, que levantou os seus santos, os seus servos, os seus profetas, começa agora a manifestar no nosso meio. Começa a manifestar o poder do Filho do Deus Altíssimo, Yeshua, aqui agora. Começa a manifestar aqui agora. Há uma unção de Deus descendo agora sobre a igreja. Há uma unção de Deus descendo agora. Começa a receber agora. A unção do Deus Altíssimo por meio do Espírito Santo de Deus, que age através do santo nome de Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo agora. Oh Deus! E nós repreendemos agora pelo poder do nome de Jesus todo espírito que faz resistência. Nós repreendemos agora pelo poder do nome de Jesus todo espírito de intimidação. Nós repreendemos agora pelo poder do nome de Jesus todo espírito de enfermidade. Nós repreendemos agora todo espírito de morte. Nós repreendemos agora todo espírito que está aprisionando vidas aqui. Nós repreendemos aqui agora no nome poderoso de Jesus Cristo todo espírito que foi invocado na encruzilhada, na Mata Virgem, no pé do toco, no cemitério. Todo espírito que está trabalhando para destruir essa casa, todo espírito que está trabalhando para destruir essa família, para arruinar esse casamento, nós repreendemos aqui agora pelo poder do nome de Jesus Cristo. Aqui agora vai todo espírito, começa a sair agora. Em o nome do Senhor Jesus aqui agora. Orabada calabá. A unção de Deus agora toca em ti. A unção de Deus agora toca. A unção que quebra o jugo. A unção que despedaça toda a corrente. Está descendo aqui agora. Aramande calabaraba chorebeira mandarabá. Orimiei alamando ramande calabarabash. Uribi calamandarabarias. Deus vai tocando do alto da cabeça a planta dos pés aqui agora. Toca do alto da cabeça a planta dos pés aqui agora. Vai tocando, toca em todo o sistema respiratório, toca nos pulmões, toca agora, toca em o nome do Senhor Jesus Cristo, toca nos brônquios, vai tocando agora, toca em nome de Jesus agora, toca no coração, vai tocando no esôfago, vai tocando agora em nome de Jesus no estômago, vai tocando agora nos rins, vai tocando agora no fígado, vai tocando agora no pâncreas, vai tocando agora no baço, vai tocando em nome de Jesus, toca agora, meu Pai, toca em nome do Senhor Jesus Cristo, vai tocando em todo o sistema linfático, vai tocando agora em nome de Jesus, toca agora em nome de Jesus no sangue, vai tocando agora na corrente sanguínea, vai tocando agora em nome de Jesus, toca na bexiga, toca agora no útero, toca agora nos ovários, vai tocando agora em nome de Jesus, toda a anormalidade, todo caroço, todo mioma, todo cisto, em o nome de Jesus começa a desaparecer agora, no poder do nome de Jesus Cristo agora, em nome de Jesus, toda lesão óssea, em nome de Jesus agora, todo osso que precisa receber cálcio agora, começa a receber cálcio agora, em nome de
de Jesus agora. Agora. Começa a regenerar ossos, começa a regenerar nervos, começa a regenerar agora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Pai, vai tocando agora pelo teu poder. Cessa agora toda hemorragia, em o nome de Jesus Cristo agora. Vai cessando agora, em o nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus agora. Deus vai entrando agora nessa casa, vai entrando nessa família, vai entrando agora, em o nome do Senhor Jesus, vai tocando agora, meu Pai, toca agora, toca no cônjuge, toca agora, meu Pai, nos filhos, vai tocando agora em nome de Jesus, pastores, debaixo da unção de Deus, habilitados pela graça do Altíssimo, através do chamado de Jesus Cristo, começa a orar por imposição de mãos, começa a orar pelos pedidos de oração, e começa a declarar esse novo tempo, esse tempo de vitória, esse tempo agora de avanço, esse tempo do frutificar. Isso, pastores, pode profetizar, pode orar, a unção de Deus aqui agora, ó Deus. Choremei andar e andou e quender e alabadarabash. Tem curas acontecendo agora, tem milagres acontecendo agora. Deus vai derramando fogo, vai derramando fogo do Espírito agora no meio da igreja, vai derramando fogo agora, em nome do Senhor Jesus agora. E aonde tiver um espírito alojado, aonde tiver um espírito maligno, aonde tiver agora um obsessor, aonde tiver agora uma entidade, em nome de Jesus agora, dá o seu grito de derrota, dá o seu grito e vai batendo em retirada agora. Todo espírito que quer destruir essa casa, todo espírito que quer destruir esse casamento, vai dando o seu grito agora de derrota, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você rasgar o céu apenas mais uma vez, oh, se você descer e fizer teus grandes feitos de novo, como nos tempos passados, mostra o teu braço forte ao grande Rei. Mostra a essa geração teus prodígios e sinais. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. E da terra nós que somos proclamamos. Aviva-nos, 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 Senhor. Fere meu coração com uma ferida de corte. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha, até que o Senhor venha. Eu vou clamar até que o Senhor venha. Eu não vou descansar
sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu A terra clama, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. A terra clama, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. A terra clama, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja a terra clama, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. A terra clama, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. Deus, toca aqui agora, cura, cura, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Continua orando, continua orando, continua orando, continua orando. Rebeca na mandara babababash.
diante da majestade de Jesus. Aleluia. Justiça eternamente haverá. Ele voltará para governar as nações em que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de O quê? A nossa fé está no nosso Deus. E que se abra o céu. Levanta a mão e cante isso. E o seu Reino vem, a nossa fé está no nosso Deus. que os céus fechados se abram. seu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Que ruja o leão E que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Deus. Descendente de Davi, O homem mais notável, ele ama a justiça. e odeia iniquidade. Um descendente de Davi, o homem mais notável, e ele ama a justiça e odeia iniquidade. Que ruja o leão e que a terra estremeça Tu é a coluna diante da daquela casa, mulher. majestade de Jesus. Deus. Que ruja o leão Oh! e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Oh, 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 Declaro cura. Declaro que aonde ainda dói, receba a unção do Senhor agora. Receba a unção do Senhor agora. Deus, toca no ombro dela aqui agora. Toca no ombro. Toca nos dedos. Toca nos braços. Toca agora, Senhor. Em nome de Jesus.
Continua. Que ruja o leão. Você pode adorar a Que a Deus. terra estremeça. Você pode levantar a tua mão e Da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Com as suas mãos levantadas. A unção do leão da tribo de Judá. A unção do leão da tribo de Judá. Quando nós falamos leão da tribo de Judá, nós estamos falando daquele que morreu e venceu. Nós estamos nos referindo àquele que morreu como cordeiro, porque foi levado como uma ovelha muda para o matadouro. Morreu como um cordeiro, como uma ovelha, mas ressuscitou como leão. Ele é o leão da tribo de Judá. O seu nome é Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo de Nazaré.